Senhor, por favor, termine o trabalho, cada um deles, e nós vamos terminar o trabalho, e nós vamos terminá-lo muito rápido, estamos muito perto de começar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez há poucos minutos um pronunciamento de emergência previamente anunciado ao povo americano sobre a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Anteriormente, a mídia americana já havia sugerido que, nesse pronunciamento em horário nobre, Trump anunciaria o fim da guerra. Ainda mais porque o próprio Trump, algumas horas antes, insinuou que o povo americano já está cansado dessa guerra e exige o seu fim. Mas não, Trump anunciou que a guerra continua, que está chegando ao fim e previu mais 2 ou 3 semanas de duração. Mas o mais importante foi dito nesse discurso. Trump admitiu que os céticos não acreditam na sua vitória, e o número de pessoas assim entre os americanos está crescendo cada vez mais. Por isso, Trump decidiu lembrar aos americanos que os Estados Unidos foram envolvidos em anos de guerra durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a Guerra da Coreia, do Vietnã e do Iraque. Por isso, a guerra dele contra o Irã é só mais uma campanha militar. E mais importante, Trump pediu publicamente que os aliados o ajudassem, já que ele não está conseguindo lidar sozinho, e declarou que o problema do Estreito de Hormuz agora é um problema dos aliados e não dos americanos. Mas mesmo assim, os Estados Unidos estão prontos para bombardear todas as usinas elétricas no Irã e, como ele disse, levar o Irã de volta à Idade da Pedra. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos agora discutir juntos esse pronunciamento de emergência de Donald Trump, o que foi dito e o que não foi dito nele. Mas antes de começarmos, peço que você apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua inscrição, sua doação ou seu patrocínio no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Lá está escrito: apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato mais conveniente para você, agradeço qualquer apoio. Inscreva-se no meu canal do Telegram, Pitti News, o link está na descrição do vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Continua, nós temos todas as cartas, mas eles não têm. É muito importante que mantenhamos esse conflito em perspectiva. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu primeiro discurso à nação sobre a guerra com o Irã, disse aos americanos que a guerra está chegando ao fim e previu mais 23 semanas de duração. Aliás, já ouvimos isso em algum lugar antes. Todos esperavam esse discurso, já que fontes internas garantiam que Trump estava se preparando para anunciar o fim total da guerra. Por exemplo, o jornal Política escreveu que Trump, em seu discurso no horário nobre, anunciaria o fim da guerra de um mês. E anteriormente, diante do forte aumento dos preços do petróleo e dos resultados cada vez mais desanimadores das pesquisas de opinião pública. Agora vou citar o Política. Em meio ao conflito em andamento, esse discurso oferece a Trump a oportunidade de expor os objetivos da guerra, o que é considerado uma vitória, e como ele pretende agir caso as negociações de cessar-fogo cheguem a um impasse. Do ponto de vista político, essa é uma tarefa difícil para o presidente, considerando a ampla impopularidade da guerra com o Irã e sua própria relativa insegurança ao fazer discursos formais mais preparados diretamente diante das câmeras. Antes do seu discurso, Trump também meio que animou um pouco o público. Trump declarou inesperadamente que os americanos não têm paciência para esperar até que os Estados Unidos capturem o petróleo iraniano. Em seguida, sua citação. Poderíamos pegar o petróleo deles, mas não sei se nosso povo tem paciência para isso, o que é uma pena, pois querem que isso acabe. Se tivéssemos ficado lá, teria preferido simplesmente pegar o petróleo deles. Nós poderíamos fazer isso tão facilmente, eu preferiria exatamente isso, mas as pessoas do país meio que dizem: apenas vençam, vocês estão vencendo tanto, apenas vençam e voltem para casa. E isso também me agrada, porque nós temos muito petróleo. E então chegou aquele momento. Ele se dirigiu à nação americana, esse discurso durou um pouco mais de 20 minutos, e a primeira coisa que Trump fez foi emitir mais um aviso ao Irã, dizendo que pretende privá-lo de seus estoques de mísseis balísticos, tentando assim explicar ao povo americano do que se trata essa guerra com o Irã. Em seu discurso à nação, ele alertou que esses mísseis balísticos em breve poderiam, citando, alcançar o território americano, a Europa, praticamente qualquer ponto do planeta. Por isso, era necessário iniciar a guerra. No mês passado, o Irã realmente tentou atacar uma base americano-britânica nas ilhas Diego Garcia, localizada a 4.000 quilômetros de sua costa.
Isso levantou questões sobre as capacidades militares de Teherã e se ele pode atingir alvos a uma distância maior do que se pensava anteriormente. Trump insinuou isso na noite de quarta-feira, e aqui está a citação dele. Eles queriam produzir o máximo possível de mísseis e conseguiram, garantindo o maior alcance possível. E eles tinham tipos de armas cuja existência ninguém acreditava. Acabamos de descobrir isso, nós as destruímos. Nós destruímos. Além disso, Trump apresentou sua guerra com o Irã como mais um passo em um esforço de anos para impedir que o Irã obtenha armas nucleares, chamando o conflito de necessário para a segurança dos Estados Unidos. E безопасности свободного мира. Trump chamou a guerra de resposta a 47 anos de violência por parte do Irã e seus grupos aliados, mencionando o bombardeio dos quartéis dos fuzileiros navais há quase 40 anos e o ataque ao destroyer USS Cole em 2000. Em seguida, vem a citação dele. A posse de armas nucleares por esses terroristas representaria uma ameaça insuportável. O regime mais cruel e bandido da Terra poderia conduzir livremente suas campanhas de terror, coerção, conquistas e assassinatos em massa, estando protegido por um escudo nuclear. Meus antecessores no cargo de presidente deveriam ter lidado com o regime iraniano antes de eu assumir o cargo. Nós não precisamos estar lá, não precisamos do petróleo deles, não precisamos de nada do que eles têm, mas estamos lá para ajudar nossos aliados. Trump enfatizou mais uma vez que os novos líderes do Irã, abre aspas, são menos radicais e muito mais razoáveis. Enquanto os funcionários americanos trabalham com intermediários para tentar acabar com a guerra, Trump mais uma vez repetiu sua ameaça. E segue a citação: se o confronto acontecer, nós vamos atacar fortemente cada uma dessas usinas elétricas. Provavelmente faremos isso simultaneamente. Ele acrescentou que os Estados Unidos ainda não atacaram o petróleo iraniano, apesar de ser, segundo ele, o alvo mais fácil de todos, porque isso não daria a eles a menor chance de sobrevivência ou recuperação. Mas vale lembrar que até ontem Trump afirmava que estava pronto para acabar com a guerra sem assinar um acordo com Teherã. E então veio a parte que me parece ser o real motivo desse pronunciamento. Na véspera, a CNN publicou os resultados de uma pesquisa de opinião que mostrou que 67% dos americanos acreditam que Donald Trump não tem um plano claro para resolver a situação no Irã. A guerra precisa terminar logo para evitar que os Estados Unidos sejam arrastados para uma catástrofe. Por isso, Trump se dirigiu diretamente aos céticos. Trump comparou a participação dos Estados Unidos na guerra com o Irã a outros conflitos da história moderna, tentando convencer os americanos céticos a enxergar a guerra como um investimento no futuro. Citação: é muito importante que mantenhamos uma visão objetiva sobre esse conflito. Em seguida, Trump listou rapidamente a duração da participação dos Estados Unidos em guerras recentes. E Trump diz: Primeira Guerra Mundial. Os americanos participaram por 1 ano, 7 meses e 5 dias, Segunda Guerra Mundial. 3 anos, 8 meses e 25 dias. Guerra da Coreia, 3 anos, 1 mês e 2 dias. Guerra do Vietnã, 19 anos, 5 meses e 29 dias. Guerra do Iraque, 8 anos, 8 meses e 28 dias. E quanto à guerra atual, como ele tentou lembrar aos americanos, preocupados com essas guerras intermináveis no exterior e com o aumento dos preços da gasolina dentro do país, ela dura apenas 32 dias. Citação: estamos participando desta poderosa e brilhante operação militar contra um dos países mais poderosos do mundo há 32 dias e esse país foi praticamente destruído e basicamente não representa mais uma ameaça. Este é um verdadeiro investimento no futuro dos seus filhos e netos. Em seguida, Donald Trump declarou que o Estreito de Hormuz, a rota marítima mais importante na costa do Irã, que permaneceu fechado desde os ataques dos Estados Unidos em fevereiro, será reaberto naturalmente após o fim da guerra. Ou seja, não precisa tentar desbloqueá-lo, ele se desbloqueará sozinho após a guerra. Citação: o Irã está praticamente destruído, a parte mais difícil do trabalho já foi feita, então daqui para frente será fácil e, de qualquer forma, quando esse contrato terminar, o Estreito de Hormuz será aberto naturalmente, simplesmente de forma natural. Eles vão querer vender petróleo, porque é tudo o que eles têm para a reconstrução. Mas aí está o problema. Trump sugere que o Irã vai desbloquear o Estreito de Hormuz por conta própria, já que vai querer negociar petróleo.
Mas a questão é que o próprio Donald Trump já havia retirado as sanções do petróleo iraniano, e o Irã estava justamente por isso exportando mais petróleo mesmo com o estreito fechado. Além disso, o petróleo iraniano de repente começou a ser vendido até mesmo sem desconto, porque o Irã bloqueou a saída do petróleo dos países do Golfo Pérsico. Trump diz que abrir o estreito seria vantajoso para os iranianos, pois sem isso não negociariam petróleo, mas conseguem sim. E este mês mostrou que eles podem até negociar mais do que negociavam antes. Dirigindo-se aos americanos, Trump declarou que, apesar de os preços da gasolina terem atingido pela primeira vez desde 2022 a marca de $4 por galão, assim que o Estreito de Hormuz for aberto, os preços da gasolina vão cair rapidamente. Ou seja, ele confirmou que a abertura do Estreito de Hormuz é importante para os Estados Unidos. Trump declarou que ele e os Estados Unidos não serão responsáveis pela retomada do funcionamento do Estreito de Hormuz, e sim os aliados, convidando-os, cito, a terem coragem, que talvez nunca tenham sentido antes, e a liderarem a operação de controle sobre essa via navegável tão importante. Ou seja, Trump mais uma vez recorreu a insultos contra os aliados, ao mesmo tempo, de forma indireta, pedindo que eles o ajudassem. Cito, vão até o estreito e simplesmente tomem-no, protejam-no, usem-no para vocês mesmos. O mais difícil já passou, então daqui para frente deve ser fácil. E essa é a declaração de Trump. Esse é o último sinal de que ele planeja encerrar a guerra contra o Irã sem retomar o controle do Estreito de Hormuz, que o Irã, de fato, fechou por várias semanas. O que provocou uma crise energética global, elevando drasticamente os preços do petróleo e do gás. E embora Trump tenha declarado que retomar o controle do estreito seria fácil, até mesmo os militares americanos ainda não querem, por algum motivo, escoltar os petroleiros por essa rota marítima devido à ameaça iraniana. E no final, Trump declarou aos americanos que a guerra com o Irã estava chegando ao fim e previu que ela duraria mais 2 semanas. Esta noite, tenho o prazer de informar que esses objetivos estratégicos principais estão próximos de serem alcançados. Já fizemos tudo isso. A frota deles foi destruída. A força aérea deles foi destruída. Seus mísseis estão quase esgotados ou fora de operação. Juntas, essas ações vão enfraquecer o exército iraniano, destruir sua capacidade de apoiar grupos terroristas e privá-lo da possibilidade de criar uma bomba nuclear. Mais uma vez, os objetivos em relação ao Irã foram claros e inalterados: destruir o arsenal de mísseis balísticos e a capacidade de produção do Irã, destruir sua marinha, romper os laços com grupos terroristas e garantir que o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo nunca adquira armas nucleares. Ao destacar as conquistas das Forças Armadas Americanas, Donald Trump prestou homenagem aos militares mortos, prometendo encerrar rapidamente a guerra. Voltando, Trump также заявил, что семьи 13 Os militares americanos mortos deram-lhe a orientação de concluir o que foi iniciado. Nós vamos terminar esse trabalho e vamos terminar muito rápido. Já estamos muito perto do objetivo. No entanto, Donald Trump deixou claro que os Estados Unidos estão prontos para intensificar a resposta militar contra o Irã nas próximas 23 semanas. Nas próximas 23 semanas, vamos dar a eles um golpe extremamente forte. Vamos colocá-los de volta na cela. Enquanto isso, as negociações continuam. A mudança de regime não era nosso objetivo. Nunca falamos sobre mudança de regime, mas a mudança de regime aconteceu por causa da morte de todos os líderes originais deles. Todos eles estão mortos. Além disso, Trump agradeceu aos seus aliados na região, nomeadamente Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein, e garantiu que não permitiremos que eles sejam prejudicados. O que não foi dito no discurso de Donald Trump? Bem, Trump não apresentou nenhuma nova resposta para a principal pergunta que preocupa muitos eleitores: quando exatamente essa guerra vai acabar? Ele apenas se limitou a repetir sua promessa de bombardear o Irã até a Idade da Pedra nas próximas 23 semanas, embora lembro que anteriormente ele prometeu e garantia que tudo seguia adiantado no cronograma. Trump também não apresentou um plano concreto para encerrar a guerra, incluindo se ele pretende enviar tropas terrestres para capturar urânio enriquecido no Irã ou para enfraquecer a capacidade do país de controlar o estratégico Estreito de Hormuz.
E o discurso dele aconteceu justamente no momento em que mais 3.500 fuzileiros navais acabaram de chegar ao Oriente Médio. Quanto às negociações diplomáticas, que segundo Trump antes estavam indo muito bem e com sucesso, ele não demonstrou nenhum novo sinal de otimismo. Em vez disso, apenas repetiu suas ameaças de escalada, dizendo que atacaria as usinas elétricas do Irã. Lembro que esse já é o terceiro prazo e o terceiro ultimato dele, que termina em 6 de abril. De modo geral, com base no pronunciamento de Donald Trump, a guerra contra o Irã continua por pelo menos 23 semanas. Encerrando por aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação, assinatura paga ou sendo patrocinador no YouTube. Como fazer isso? Links e informações estão na descrição do vídeo. Está escrito: apoie o canal Alexei Petty. Escolha o formato mais conveniente. Agradeço qualquer apoio. Cuidem-se, tchau a todos.